Deixa Deus te usar em nome de Jesus. A respeito de uma aldeia em Samaria que se opôs ao Senhor, está registrado o seguinte: e, vendo isto, seus discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Mas ele, voltando-se, repreendeu-os e disse: Não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Lucas 9:54-56. É importante que entendamos o significado espiritual e metafísico de não fazer orações com base na prática central do ódio. Hoje, em alguma reunião religiosa, os homens terrenos que estão em posição de liderar os outros, de fornecer orientação no caminho da luz, dão às multidões pedras em vez de pão. Eles orientam a congregação a elevar seus pensamentos e comandar o fogo do céu, o Espírito Santo ou o fogo do Espírito Santo, para vir e consumir seus inimigos humanos no mundo do homem. Quando o efeito recíproco desse padrão mental vicioso, em nome da oração, começa a funcionar, o fogo começa a partir do seio dos iniciadores. Tais iniciadores são elementos do terrorismo psíquico. O padrão mental vicioso que produz qualquer forma de oração, não situada no amor, vai contra o amor divino no qual reside o vitória da luz sobre as trevas. Os envolvidos nisso podem não saber que sua aura e sistemas psíquicos são transformados em elementos necessários para o engrandecimento das entidades astrais mais viciosas. Eles servem em certo grau como os canais humanos das forças das trevas, quer saibam disso ou não. Por exemplo, existe este livro, nome omitido, de 534 páginas, um conhecido livro cristão, internacional que pretende educar o homem sobre como derrotar seus inimigos. Na página 64 deste livro, o crente é instruído a recitar esta oração: Vocês, meus inimigos intransigentes, eu decreto que a confusão cairá sobre vocês agora. Comecem a se oprimir sem parar. Veja a si mesmo como seu pior inimigo. Bloqueie todos os seus caminhos de bênçãos com suas próprias mãos. Eu decreto que vocês ficarão tão confusos a ponto de se despirem diante do público. Comece a se comportar de forma normal diante de seus próprios ajudantes. O fato de um tipo vicioso de oração apelar para os sentimentos mundanos das pessoas, sobre como eles gostariam que seus inimigos humanos fossem tratados por aquele que está acima, nunca pode conceder a entrada de tal oração além do círculo do macrocosmo no reino divino do Espírito Santo. Devemos entender que os pensamentos oração são coisas válidas, assim como os pensamentos são coisas. Siddhartha Gautama, Buda, disse no Sutra de Lótus: é claro que a oração do capítulo anterior, que do ponto de vista do amor universal é outra forma de feitiçaria, é dirigida contra alguns humanos que o autor espera que andem nus diante do público. Esta é uma das piores formas de ódio. É importante notar que mensagens e livros pervertidos que encorajam este sistema perverso de oração existem em grande número hoje na religião cristã organizada. Deve-se entender que isso representa uma infiltração da rede das entidades viciosas do astral nos mais sagrados ensinamentos de nosso Jesus, o Cristo. Guiar as pessoas por esse caminho vicioso sob o disfarce da religião da guerra espiritual é certamente como um cego guiando o outro cego. O Senhor advertiu: andando no caminho vicioso potência dos pensamentos. Mateus 15:14 Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Capítulo 12. É claro que a oração do capítulo anterior, que do ponto de vista do amor universal é outra forma de feitiçaria, é dirigida contra alguns humanos que o autor espera que andem nus diante do público. Esta é uma das piores formas de ódio. É importante notar que mensagens e livros pervertidos que encorajam este sistema perverso de oração existem em grande número hoje na religião cristã organizada. Deve-se entender que isso representa uma infiltração da rede das entidades viciosas do astral nos mais sagrados ensinamentos de nosso Jesus, o Cristo. Guiar as pessoas por esse caminho vicioso sob o disfarce da religião e da guerra espiritual é certamente como um cego guiando o outro cego. O Senhor advertiu, Mateus 15:14. Deixe-os em paz e são guiados cegos de cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão na vala. O fato de um tipo vicioso de oração apelar para os sentimentos mundanos das pessoas, sobre como eles gostariam que seus inimigos humanos fossem tratados por aquele que está acima, nunca pode conceder a entrada de tal oração além do círculo do macrocosmo no reino divino do Espírito Santo. Devemos entender que os pensamentos oração são coisas válidas,
assim como os pensamentos são coisas. Siddhartha Gautama, Buda, disse no Sutra de Lótus: somos o que pensamos, tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Ó homem mais sábio de seu tempo, o rei Salomão do antigo Israel, escreveu na Bíblia que, como o homem terreno imagina em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Dizem que o amor atrai o amor e o ódio atrai o ódio. Os pensamentos operam estritamente sob a lei da homogeneidade, da qual você sobe ou desce de acordo com o seu padrão mental. Se você continuar no caminho errado das orações perversas, certamente será o primeiro a colher delas como uma questão de obrigação. Há um ditado que diz que os deuses trabalham na fazenda de quem trabalha na deles. Outro ditado diz que a pedra que jaz no leito do rio não deve reclamar de frio. Richard Carswell, em seu livro metafísico intitulado Tila of Atração, escreveu: pesquisas científicas documentaram que os filósofos sempre souberam que pensamentos negativos produzem a liberação de hormônios do estresse que causam sentimentos negativos. Pensamentos positivos, otimistas e alegres causam a liberação de endorfinas e outras substâncias químicas cerebrais benéficas que causam bons sentimentos, a criação de um novo homem. Se você se envolver em orações perversas ao Todo-Poderoso, pedindo a Ele para enviar fogo sobre seus inimigos humanos, pela lei universal da homogeneidade atrairá as coisas de sua espécie e as trará de volta ao ponto de partida, o Criador, você mesmo. Então você terá coisas mais cruéis para enfrentar em diversos aspectos de sua vida. Para este fim, a mensagem do Graal diz ao homem: a pressão e a condensação produzem a qualidade de uma atividade magnética, de acordo com a lei de que tudo que é mais forte atrai o que é fraco. Formas pensamentos semelhantes são assim atraídas de todos os lados e retas, reforçando constantemente o poder do seu pensamento original. Voltemos ao pensamento que atraiu os outras formas e, assim, tornou-os forte e ainda mais forte. Ele finalmente emerge além de você em ondas de poder firmemente unidas, rompe sua própria aura pessoal e exerce influência sobre os seus ambientes mais amplos. Deus disse ao homem na Divina Ilíada: e agora um novo desdobramento virá para o homem que surgirá de seu barro em meu reino de luz em meus altos céus. Eu, o Pai do homem, espero o fim da agonia do homem, pois o homem ainda não conheceu o descanso, nem o amor, pois ainda não me conheceu. O reino da liberdade universal. Terráqueo, sabe e entenda que existem 3 tipos de oração, dos quais um é o melhor. O primeiro tipo de oração é a verdadeira oração que vem da consciência do amor universal. É oração baseada na transformação dos humanos perversos, uma oração de amor pela cura dos enfermos, uma oração abnegada para que a luz do Espírito Santo desça sobre todos os homens da terra, e muito mais, no âmbito do amor. Este tipo de oração é tal que vai mais rápido para o ponto divino que coordena a resposta às orações, que conhecemos em termos religiosos como o trono de Deus, e este ponto divino está presente em todos os lugares, incluindo onde você está agora. A oração altruísta é aquela que vem dentro do sistema da última aliança, na força da consciência da irmandade de toda a existência. É como um homem viajando de avião, não por estrada, de Lagos a Accra. E pela lei o ponto de resposta desse tipo de oração é a pessoa que a origina. Assim, em resposta a todas as formas de oração altruísta, sua necessidade pessoal, bem como a batalha dos humanos perversos, contra você, serão levados em consideração. Através da oração altruísta, você serve primeiro aos outros, mas nisso você está colocado primeiro por aquele que está acima. Cristo disse na Bíblia: a mim pertence a vingança e a recompensa. Deuteronômio 32:35. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:18. São Paulo também escreveu: abençoa os que vos maldizem, bendizei e não amaldiçoeis. Romanos 12:14. Por meio de orações altruístas, você é colocado no reino da liberdade universal. Pegue menos demais. O segundo tipo de oração é a oração egoísta. Ó Deus, torna-me rico. Ó Deus, faça meu time de futebol vencer esta partida. Ó Deus, faça-me famoso. Ó Deus, me dê isso. Ó Deus, me dê aquilo, entre outros. Isso é oração egoísta. Isso não é totalmente ruim, porque de certa forma demonstra que você está expressando sua confiança e dependência de Deus. No entanto, isso é como um homem viajando na estrada com um caminhão de Lagos para Accra. Mesmo que você consiga o que deseja por meio desse tipo de oração, deve ser entendido que,
Se você não a equilibrar com alguns elementos de orações altruístas, estará tirando e não contribuindo para o reservatório universal de luz e amor. Se você continuar no caminho das orações egoístas o tempo todo, retardará o progresso de sua ascensão aos reinos superiores da luz. Muitas vezes, algumas dessas orações são descartadas por aquele que está acima. E quando você ora assim, ó Deus, onde está você? Ou se você realmente é Deus, venha e faça isso, ou aquilo, isso se torna vazio. Contribuindo para a pol da escuridão. Agora, o terceiro tipo de oração é o vicioso. A oração que busca prejudicar ou destruir um próximo porque ele é seu inimigo é uma oração viciosa. Isso não tem lugar no reino da luz. Se você continuar nisso, desconhecido para você, você se tornará um dos principais contribuintes para o reservatório de poder astral do qual as forças das trevas extraem seu instrumento de manipulação. Além de dar força às forças das trevas para agirem por meio de orações viciosas, a lei da ação recíproca garante que o originador compartilhe primeiro dos frutos disso. A oração viciosa pertence a um padrão mental, uma maneira de espírito que sustenta o elemento do modus operandi em que a escuridão prospera no mundo do homem. Como Cristo disse aos que estão neste caminho, vós não sabeis de que espírito sois. Esse tipo de espírito é certamente aquele da escuridão que gera a escuridão. Por meio de orações cruéis, você se torna como uma pedra que jaz no leito do rio. Esta pedra não deve queixar-se de sentir frio, deve suportá-lo porque esse é o seu destino. Portanto, um homem de orações cruéis deve estar preparado para suportar o resultado disso sobre si mesmo. Um homem neste caminho aprenderá lições amargas até que faça uma mudança para o melhor. Certa vez, uma mulher deste caminho veio me ver de cano quando visitei Lagos. A reunião foi com hora marcada, impedindo sua ascensão na luz. A mulher acreditava que estava sob o ataque das forças das trevas. Quando ela se sentou diante de mim, pude ver claramente, com os olhos que transcendem o mundano, as marcas específicas de ódio vibrando em sua aura. Ela era uma cristã nascida de novo em seus termos. Sua história afirmava que seu chefe, o gerente geral de área de um banco, era o agente humano usado para atacá-la pelas forças das trevas. A AGM emitiu oficialmente uma consulta a ela sobre um determinado assunto. Ela alegou que o homem a odeia com paixão e que, como membro de um culto secreto, ele não gosta de cristãos nascidos de novo. Enquanto buscava uma solução para sua situação imponderável, ela se encontrou com o superintendente geral de sua igreja, um proeminente na Nigéria. O homem de Deus abençoou o azeite para ela. Ele a instruiu a estar no escritório antes da AGM todas as manhãs por 7 dias, ungir a porta de seu escritório, fazer uma oração, ordenando que o fogo do Espírito Santo consumisse o agente das trevas e seu plano e jejuasse pelos 7 dias. Depois de fazer tudo isso com intensa oração e jejum por 7 dias, o resultado que surgiu a deixou completamente confusa. Em vez de obter qualquer solução, toda a situação se agravou. Ela foi colocada em suspensão decorrente da consulta. Porém, por misericórdia e para sua transformação, uma mensagem divina veio dos reinos superiores de luz, o Espírito Santo. Consequentemente, eu a instruí a perdoar completamente o AGM, enviar-lhe pensamentos de amor e boa vontade, jejuar por 24 horas, 12 da meia-noite às 12 da meia-noite, e orar a cada 3 horas dentro disso, para que o amor divino reine entre ela e seu chefe. Ela foi instruída a orar por todos os humanos na Terra, com problemas difíceis de vida associados ao ódio, entre outros. Além disso, orientei especificamente que ela não deveria orar para que Deus restaurasse seu trabalho, mas deveria fazer estrita e sinceramente conforme as instruções. Ela realmente obedeceu. Na manhã seguinte às 24 horas, ela veio até mim às 6h47. Sua aura havia mudado completamente. Antes, sua aura era como um pano branco sujo, mas naquela manhã ela irradiava tão limpa quanto um tecido branco lavado. Então eu orei por ela. Ela saiu e foi direto para a sede do banco em Lagos. As pessoas ficaram felizes em vê-la. O médico cujo carro entrou quando ela chegou também ficou feliz em vê-la. Ela havia feito tentativas anteriores de vê-lo, mas não conseguiu. O MD levou esta mulher para seu escritório. A solução para o problema dela veio à tona, quando ele ligou para a AGM pelo telefone dela matéria. Naquele momento tudo foi resolvido. A eterna potência do amor, através da qual o Espírito Santo opera, tornou-se evidente nela. Os ensinamentos de Cristo ganharam vida dentro dela. Ela voou de volta para sua base e retomou o trabalho no dia seguinte.
Você é seu próprio inimigo. Em outra ocasião, um menino e uma menina foram enviados por sua mãe de Port Harcourt para me ver por causa de um problema familiar. Os mensageiros relataram como seu pai terreno estava em uma oração intensa e prolongada todas as noites com jejum, pedindo ao fogo de Deus para consumir seu inimigo. Esse inimigo era um certo homem, amigo da família, de quem ele suspeitava ter relações sexuais ilícitas com sua esposa. Enviei uma mensagem de amor a ele por meio de seus filhos, que ele rejeitou enquanto continuava em suas orações cruéis. Ele até convenceu sua segunda filha, não a que me foi enviada, a se juntar a ele. Ambos se tornaram fortes na igreja onde floresciam orações cruéis. Depois de um longo período de comando de fogo, o fogo certamente veio, mas foi sua casa que foi consumida. Ele perturbou sua família com orações perversas. Então veio o cumprimento da Bíblia que diz: o que perturba a sua própria casa herdará o vento. Provérbios 11:29. E que proveito tem aquele que trabalha para o vento? Ecl. 5:16. Em um período de 6 meses, sua segunda filha enlouqueceu, seu primeiro filho foi morto por assaltantes armados, seu casamento desmoronou e ele foi à falência, superando o caminho do ódio. Havia esta mulher que estava sendo atacada pelas forças das trevas. Ela estava grávida há mais de 3 anos. Os médicos disseram a ela várias vezes que era mioma, mas ela teve a forte fé de não ir para a operação. Enquanto buscava uma solução, ela foi a diferentes homens proeminentes de Deus, mas sem sucesso. O bispo de sua igreja conduziu a libertação, mas a solução não veio. Um pastor de libertação disse especificamente a ela que seu problema era um senhor. Um profeta importante em Lagos, que disse a ela que ela estava grávida de uma menina, ministrou a ela em 2 ocasiões, mas a solução não veio. Por fim, ela foi trazida até mim. Ficou claro para mim que seu sogro, um sacerdote juju, a quem ela tanto odeia por se opor à sua união com o filho dele, amarrou o bebê no útero com poderes astrais altamente concentrados. O ódio em sua consciência era a base legal desse ataque, a força a partir da qual as forças das trevas foram capazes de realizar essa manipulação. Quando ela se libertou desse elemento de ódio e foi transformada, surgiram orações em amor e, em 12 semanas, ela deu à luz um menino. Capítulo 13. Potências do amor universal. Lembrou-me de um dia em que um grupo de 15 pessoas trabalhando como oradores guerreiros me encontraram. Eles estavam constantemente engajados no que chamavam de guerra espiritual de alto perfil contra os poderes das trevas. Cada um deles teve uma história de aflição, uma experiência de diversas dificuldades. Desconhecido para eles, em suas orações cruéis contra os agentes humanos e as forças das trevas, eles atraíram a evidência disso para suas vidas pessoais. Deixei claro que o homem terreno que ama o próximo e louva diariamente o Altíssimo em amor, vive na eterna luz de Deus, que as trevas e suas obras não prevalecem, mas fogem da luz. Expliquei a eles que tal homem terreno está muito à frente de todos aqueles que operam com seu tipo de sistema religioso. Por fim, eles partiram, transformados e alegres. Eles aprenderam que a melhor maneira de amarrar, vencer e banir as forças das trevas não é por meio de orações cruéis, mas manifestando as potências e a luz do Espírito Santo por meio do amor. A escuridão deve fugir da luz pela lei astral intricada. Portanto, que o homem terreno se abstenha doravante de comandar o fogo para consumir seu próximo, para que o fogo não comece sobre ele por lei. Além do fogo que começa no originador, pode na verdade consumir um semelhante, seu inimigo. No entanto, esta não é a obra direta do Espírito Santo. É o auto-oculto peludo de uma base do reino astral encarregado disso, projetado para enredar o originador na intrincada teia das forças astrais viciosas. Se você não sabe o que isso representa em sua vida atual, certamente saberá um dia, com uma amarga experiência, na jornada da vida sem fim. O poder transformador. Há uma ilustração importante do Evangelho eterno para as pessoas do nosso mundo. Lá lemos sobre uma certa comunidade que sofria muito com a ameaça de assaltantes armados, sequestradores e assassinos de aluguel, tudo coordenado e arquitetado por uma quadrilha notória. O governo tentou de tudo, por meio da polícia e de outros órgãos de segurança, para prender os criminosos, mas não conseguiu. As pessoas daquela comunidade viviam com medo dia e noite, pois as atividades dos bad boys floresciam quase diariamente. Uma noite, essa gangue foi roubar uma mulher rica que por acaso era um canal de luz. Eles conseguiram entrar em sua casa furtivamente e se esconderam,
esperando o momento certo para atacar. Eles podiam ver quando a mulher servia comida em sua mesa de jantar e reunia seus filhos para orar sobre a comida antes de comer. Os ladrões armados, que queriam atacar assim que a oração terminasse, ouviram a mulher orar. Em sua oração a mulher pedia a Deus que tivesse misericórdia de todos os homens e desse alimento aos que não têm. Ela pediu a Deus que providenciasse um meio de subsistência para os jovens da equipe que perambulam sem emprego. Ela disse a Deus que, por causa dessa situação, alguns desses jovens, incluindo os graduados, tornaram-se criminosos perseguidos pelas forças de segurança do governo. Ela disse a Deus para ter misericórdia de tais criminosos e transformá-los para sempre. Ela disse a Deus para fazer o governo entender que, se esforçar mais para dar emprego aos jovens é a melhor maneira de reduzir o crime do que fornecer mais armas às forças de segurança para combater o crime. Ela então pediu a Deus que abençoasse a comida deles. Os assaltantes armados escondidos em sua casa ficaram profundamente tocados pela potência e pela irradiação do amor nesta oração. Eles saíram. A mulher e seus filhos ficaram apavorados ao vê-los. O líder da gangue disse a eles, para não temerem, pois nenhum mal lhes aconteceria. Ele disse à mulher que eles vieram para roubar e matar, mas que o poder de sua oração mudou tudo. Ele a informou que se ela tivesse pedido a Deus para destruir os meninos maus da comunidade, eles a teriam matado a tiros. A perversa disse à mensageira do amor que eles tinham fé em sua oração de que Deus lhes daria um meio melhor de sobrevivência. Eles juraram nunca mais roubar, sequestrar ou assassinar. Mesmo quando a mulher lhes deu dinheiro, eles recusaram e foram embora. Eles saíram transformados. Era o fim de todas as formas de sequestro, assassinato e assalto à mão armada naquela comunidade. O que o governo, a polícia e o exército não puderam fazer, foi feito por uma oração de amor. Depois de um tempo também os ex-bad boys foram remunerados em diferentes áreas de trabalho, em resposta à oração daquele canal de luz. Que haja amor. O único princípio que coordena a existência são em uma família, em uma comunidade, em uma nação, em todo o mundo do homem, é o amor. Santo Agostinho disse, como é o amor? Tem as mãos para ajudar os outros. Tem pés para apressar seu pobre e necessitado. Tem olhos para ver a miséria e a carência. Tem ouvidos para ouvir os suspiros e tristezas dos homens. É assim que o amor se parece. A mensagem do Graal acrescentou, e o que é necessário para compreender corretamente esses princípios. Assim, para experimentá-los, amor. E, portanto, o amor realmente permanece como poder mais alto, como poder ilimitado, nos mistérios da grande vida. Portanto, eu digo ao homem terreno, decore sua vida com o óleo do amor, para que você possa chegar aos reinos mais elevados de luz mais rapidamente na jornada da vida. Ore sempre com amor pelo seu próximo. Ore com amor pela cura dos enfermos em todo o mundo. Ore para que o Espírito Santo transforme as prostitutas que se vendem para Leonardo Ravenhill disse, dinheiro. Ore pela transformação dos ladrões armados, assassinos, sequestradores e terroristas. Ore pela transformação dos assassinos, dos falsos cristos e falsos profetas, dos feiticeiros e de todos aqueles que trabalham para aumentar a iniquidade na terra. Esta não é a era para se gabar de ser um adorador de Deus na igreja, na mesquita, no templo ou na montanha. Este é o momento de mostrar amor em pensamentos, palavras e ações, pois nesta era qualquer um que se oponha ao amor será removido deste planeta. A consciência final que transformará os humanos na Terra é baseada na existência do amor. A existência dentro deste sistema funcionará na estrutura de que tudo é bom, que o mal é vazio e que tudo está bem. Lembre-se, você é o ponto de partida da resposta para cada lei de ação recíproca. Oração que você faz, através do, além disso, ore para que a luz suprema guie o caminho de todos os homens da terra, para que cada homem se eleve em amor e reconheça sua unidade com Deus, para que o Espírito Santo dirija, lidere e guie os líderes de todas as nações para o bem, e muito mais em amor. Você não precisa ser um padre para fazer isso. Todo homem é um sacerdote por direito próprio. Ore com profundo amor e concentração. Sua oração irá para o Todo-Poderoso. Portanto, que os cansados, que estão cansados de rancor contra os outros, vão agora com o coração aberto e se reconciliem com seus inimigos. Vivem amor, pois esta é a era do Espírito Santo. Sempre mantenha um coração puro e lembre-se das palavras de Cristo. A lei da oração é a lei da colheita, semear com moderação na oração, colher com moderação, semeie abundantemente em oração, colha abundantemente.
O problema é que estamos tentando obter de nossos esforços o que nunca foi colocado neles. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Constituição Universal. Sim, eles verão a Deus. Eles não verão nenhum mal. Eles verão Deus em ação o tempo todo por meio de suas leis imutáveis. Assim, eles verão Deus mesmo naqueles que negam a existência de Deus. E eles verão a manifestação e personificação de Deus nos reinos dos homens. Você foi informado no decorrer deste tratado que a Terra em termos humanos está prestes a vomitar. Ela expelirá todos os elementos que impedem o progresso do amor e da luz. Certamente os mais destacados entre eles são os humanos. Para esse fim, que ninguém lute, brigue, planeje o mal, odeie, encontre falhas nos outros, mate, mutile ou se torne um obstáculo ao progresso dos outros, em nome da sobrevivência terrena. Esse capítulo está encerrado no último pacto, a atual Constituição Universal para todas as manifestações na Terra. Não nos comportemos como dois ladrões lutando e disputando o que não lhes pertence. Ninguém possui nada na Terra ou em todos os sistemas universais. O único Espírito da eternidade, o Espírito Santo, que é Deus, é o legítimo dono e Senhor de todos os reinos da existência. Se você permanecer firme no amor, você manifestará a luz e possuirá o que Deus reservou para você no amor dentro e além das coisas mundanas, na jornada eterna da vida. E nisso, não haverá competição. No entanto, se você se posicionar contra o amor divino, a essência eterna do Espírito Santo, enquanto subjuga os outros em sua tentativa de se elevar em riqueza mundana, poder, beleza e fama, eu lhe digo, você logo estará acabado. Pois certamente o que você pensa que tem lhe será tirado. Nós somos um terráqueo, eu lhe disse que nos reinos superiores da luz de Deus, ninguém na Terra agora é visto do ponto de vista de sua tribo, religião ou nacionalidade. O conceito de primeiro, segundo ou terceiro mundo é palha diante da luz. Todos e cada um são vistos do ponto de vista do grau de amor que demonstram para manifestar a luz divina de Deus no mundo do homem. Se você falha, portanto, em viver em amor pela manifestação de luz, então, independentemente de onde você afirme adorar a Deus, você não sobreviverá à peneiração da terra, mesmo nos reinos além. Para a porção daqueles que andam na luz do amor, o profeta Enoque de outrora viu a beleza disso em seu tempo. Sua experiência está registrada assim em os livros perdidos da Bíblia e os livros esquecidos do Éden. Este lugar, ó Enoque, está preparado para os justos, que suportam todo tipo de ofensa daqueles que exasperam suas almas, que desviam os olhos da iniquidade e fazem julgamentos justos, e dão pão aos famintos e cobrem os nus com vestes, levanta os caídos e socorre os órfãos feridos. Para eles está preparado este lugar para a herança eterna. Disse que nada vale por nada e que não há fumo sem fogo. O homem ainda não sabe verdadeiramente o que é a terra, o que é o universo e o que é Deus. Mas não importa o que aconteça, se o homem está arruinado, então ele deve dizer a si mesmo que arruinou a si mesmo. 1. Provérbio Igbo, africano, diz que se você permitir que a grama cresça em volta de sua casa, as cobras beberão de seu banheiro. Também, devemos julgar cada dia não pelo que colhemos, mas pela semente que plantamos. No nível do homem agora na escala da existência, ele pode não compreender como o que ele chama de desastres naturais são os frutos, as manifestações, de seu ato mental mais perverso. Para transcender isso, o homem terreno é advertido de tempos em tempos para definir sua consciência para o reino da luz. Assim São Paulo na Bíblia escreveu: coloque sua afeição nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Colossenses 3:2. O Alcorão, 1804,105, coloca desta forma: diga, devemos falar sobre aqueles que são os maiores perdedores em relação ao seu trabalho? Aqueles cujo trabalho é todo perdido em busca de coisas pertencentes à vida deste mundo, e eles pensam que estão fazendo boas obras, evidência de luz. Em conclusão destes tratados, realidades mais profundas da existência, deixe-se saber que não é dado ao homem morrer primeiro em sua vida presente para entrar nos reinos superiores de luz. Quem caminha no caminho do amor está no reino da luz. Disse que o homem, terreno em sua vida mundana, é como um anjo com uma asa, portanto ele não pode voar. Se ele deve voar, ele só pode fazê-lo enquanto abraça outro. Isto envolve a prática do amor divino. Se ele deve voar mais alto e ver longe, então ele deve primeiro se apoiar nos ombros do mais alto. Portanto, eu digo, nesta era,
O serviço à humanidade em puro amor é a evidência da luz através da qual você abraça o outro. O poder da luz do Deus Todo-Poderoso é facilmente manifestado através disso. Mas uma vez eu digo, o Espírito Santo é o mais alto em cujo ombro o homem se colocará e verá longe. Nas eras passadas, o homem se envolveu em algumas atividades extenuantes para realizar Deus. Estes incluem reclusão na floresta ou deserto, ir para a montanha, meditação de yoga, canto de sagrado hinos, entre outros. Mais do que tudo que o homem conseguiu através estes estão nesta incorporados na prática do amor universal. Em um livro divino, Elucidation Love, Deus disse ao homem, se os habitantes do mundo soubessem que quem ama a Deus amará igualmente o seu irmão, não haveria guerra, assassinato, problema algum, nem os sofrimentos que os habitantes da Terra estão vivendo. Terráqueos disse que quando os fios se unem podem amarrar o leão. Também é dito mesmo que você escolha ser uma ilha, você tem que ser amigo do mar. Não há realidade mais profunda para o homem na criação além do conhecimento e prática do amor universal. Quem tem ouvido, Pega aí, missionária, pô. Pastor Edivaldo, aqui está a missionária Tina. Amém. Estamos do canal Edivaldo Missionária Mero Libertando os Cativos. Experiência da missionária Tina. Canal Experiência Missionária Tina. Irmãos, nós estamos aqui porque estamos com a igreja na rua pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós pagamos aluguel e esse lote está vendendo, esses dois lotes, ó, 20 mil reais esse lote. E nós estamos com o projeto de estar construindo a igreja aqui. Grava à frente, ó, aí tá à frente. Que é a avenida da rua. Aqui é uma avenida, olha, os dois lados. Nós queremos investir na obra aqui, nós queremos ganhar almas. Nos ajude aí, irmão. Nos ajude, irmão, quem pudesse fazer uma doação, uma vaquinha, pra gente estar comprando esse lote. Deixa Deus te usar, irmão. Ó, a igreja na rua aí, irmãos. Ó, ó a igreja aí pregando o Evangelho. Somos a igreja de Cristo pregando o Evangelho. Pregando o amor. Missionária Tina. Estamos aqui, né? Orando para Deus estar enviando aí essa quantia para a gente estar comprando. Queremos comprar à vista, irmãos. Não é só comprar, também tem a construção. Irmãos, quando você abençoa a obra de Deus, você é abençoado. Deus multiplica cada vez mais. Aqui está um lote, aqui está uma cidade praticamente. Então nessa cidade tem almas que precisam ouvir a palavra. Estamos pagando aluguel, estamos em um ambiente que é pequeno, irmão. Nossa igreja é pequena e tem crescido os membros. Então nós precisamos de um lugar maior. Ali está a placa de venda ali, ó, o pastor Edivaldo, dá mais lá perto. Nós estamos querendo comprar esse lote. Bom, se tiver alguém que queira ligar para esse rapaz aqui para confirmar a venda dele, aqui está o WhatsApp. Aí, se tiver algum empresário, alguém queira nos abençoar, entrar em contato com ele, tá aqui, ó, o número. Ó, o número aí, ó, é 996 85 62 13. Então, entre em contato, aqui tá o e-mail dele, ó, o e-mail. Pega o e-mail. O e-mail dele. Se você quiser entrar em contato, irmão, para saber sobre esse lote, é um lote de esquina, 2. Aqui está o primeiro lote e o segundo lote, de 60 metros de igreja, de área, para a gente estar fazendo casa pastoral, para a gente estar fazendo escolinhas de crianças, salinhas. Temos muitos projetos a realizar aqui no Parque Nova Iguaçu, mas não temos condição financeira. Mas se você sentir de Deus aí nos abençoar, faça sua doação de R$1, R$2, R$3. Vamos deixar a conta aí no vídeo abaixo. A conta que para você estar dando nesta obra, construir a igreja, comprar este lote. Deixa Deus te usar. Invista no reino de Deus.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, nação do meio da igreja aí. Olha a igreja na rua. Começa a andar sobre as águas, começa a andar sobre essa dificuldade que está na tua vida. Venha. Não olha para a dificuldade, porque senão você afunda. Olha a igreja na rua pregando o evangelho. Não olha para a Um lugar tua lá, dificuldade, irmãos. porque senão você vai O afundar. lugar lá onde nós estamos hoje é pequeno, não está cabendo mais de tanta gente. É pequeno, então nós precisamos de um lugar maior. Nós pagamos aluguel. O total está saindo 600 e poucos reais de aluguel. E nós não temos essas condições todas, porque a gente investiu um dinheiro e agora nós estamos descontando e pagando a metade. Então, nós queremos investir na obra, no reino. Deixa Deus te usar em nome de Jesus.